bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, amém? Primeiro uma muralha de fogo, depois uma muralha de sangue, amém? Em volta da minha casa e da minha família tem uma muralha de fogo, o fogo consumidor, em nome de Jesus. Para o outro lado, em volta da minha casa e da minha família tem uma muralha de sangue, o sangue da nova aliança. Se você crê, diga amém. E aplauda ao Senhor. Vamos receber o nosso pastor, amém? Aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Minha família. Amém. Sabia que eu te amo? Amém. Pois é. E porque eu te amo, nós ainda vamos continuar falando de família. Jesus dentro da minha casa e na minha vida. Amém. Jesus dentro da minha casa e na minha vida. Só que podem se assentar. Só que para Jesus ele entrar na nossa casa, algumas coisas têm que sair. É necessário que algumas coisas deixem a nossa casa. E a gente vai ver alguma dessas coisas hoje. Para Jesus entrar na minha casa, alguns altares precisam cair por terra. Ô Lucas, e hoje nós vamos fazer diferente. Eu quero que você encontre aí para mim a Bíblia Católica. Nós vamos usar hoje a Bíblia Católica aqui, irmãos. Nós vamos usar a Bíblia Católica. Acha aí para mim uma aí. A Bíblia Católica, porque é a mesma coisa que está escrita na nossa, está escrita na deles. Então nós vamos usar hoje a Bíblia Católica. Ela tem alguns livros a mais, mas o texto que tem no deles tem no nosso. Nós vamos usar a deles hoje. Nós vamos ver algumas coisas aí. Um dos altares que precisam cair na nossa casa, primeiro, antes que Jesus venha, é o altar da deusa da fertilidade. Quem é a deusa da fertilidade? Azerá ou Azera. A deusa da sensualidade. A sensualidade, irmãos, ela precisa cair por terra na nossa casa. A sensualidade, ela precisa cair por terra na nossa casa, na nossa vida, para que Jesus ele tenha liberdade, E para que isso ocorra, nós precisamos estar atentos ao que nós temos visto dentro da nossa casa. Porque, especialmente nesses dias agora, esses dias em que a festa da carne está sendo elevada, e a gente acaba que liga ali a televisão e pode acreditar, irmãos, o negócio é demoníaco. Você liga em um segundo, o negócio prende a sua atenção, é um trem do Satanás. Então, se você pode, use canal fechado lá, que aí você põe se você quiser. Conseguiu encontrar aí uma aí? Eu não sei. Bíblia de Jerusalém, olha aí, porque aqui eu tenho lá na minha casa, sabia que eu tenho uma Bíblia de Jerusalém?
a Bíblia católica lá em casa? Eu tenho. Bíblia de Jerusalém, eu não queria falar, mas como ele não achou, Bíblia de Jerusalém, achou aí? Só para a gente ver algumas coisas. Então esse é o primeiro altar, irmãos. O altar da sensualidade, ele precisa cair na nossa casa. Nós precisamos estar atentos ao que está entrando para dentro da nossa casa, através da televisão, através dos celulares, dos computadores, através do rádio. Nós vamos ver também que tem, irmãos, foi falado aqui no sábado, acho que é no sábado pela manhã, né, a questão do louvor, então nós vamos falar também a questão da música, porque a música ela atrai, porque o nosso adversário, ele era ministro de louvor. O nosso adversário, ele era ministro de louvor. Ele sabe o poder que a música tem. Ele sabe o poder que a música tem. O poder de influência. Então, ele usa os meios. E por que ele usa? Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus entregou para ele, aquilo que Deus entregou a nós, não é tomado, não é tirado. O outro altar que precisa, né, eu vou falar desse até que eles achem aí para mim lá na Bíblia. Ah, sim. Então vamos falar primeiro da música. Então vamos lá. O outro altar que precisa cair na nossa casa é esse aí, ó. Isaías 45, 20. Isaías 45, 20. Qual Bíblia que vocês acharam, conseguiram aí? Não deu ainda não, né? Então deixa eu seguir aqui. Eu achei no receptatório. Isaías 45, 20. É. Tá achando? Pode ler. Deixa eu ver se está na versão que eu quero ali. Aí, só que congregai-vos e vinde, chegai-vos todos, vós todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada, não quero essa tradução não, quero outra. Eu quero a que vai falar da procissão ali. Eu quero a que vai falar da procissão, quero essa palavra lá. Por que isso, irmãos? Porque nós precisamos, a máscara precisa cair. A máscara precisa cair. Então é disso que nós vamos falar, é a palavra de Deus, e está lá, e eles ocultam as coisas, e precisa ser dito, precisa ser falado. Com relação ao que nós falávamos, o poder do louvor, o poder da adoração, mas também o poder da música mundana dentro da nossa casa. E acredite se quiser, quando é tocado uma música mundana dentro da casa, e muitas vezes as músicas, o Satanás, ele sabendo disso, ele influencia lá os cantores na hora de fazer a letra das músicas, e depois essas músicas elas são consagradas em terreiros de macumba, da umbanda, da quimbanda, do candomblé. Para quê? Para que elas possam influenciar e atrair o espírito ao qual ela foi
colocada ali. Então, e que é a prova de que o louvor, ele atrai a presença de Deus? Toda verdade ela é paralela. Assim como o louvor, ele atrai a presença de Deus, uma música secular. Isso, vou melhorar aqui. Uma música secular, que não é um louvor, que não é uma adoração, atrai a presença maligna para dentro da nossa casa. Ah, mas não tem a mais e nem menos. É isso mesmo. A música mundana, ela atrai a presença maligna para dentro da nossa casa. E se nós queremos que de fato e de verdade a nossa casa seja uma extensão do céu, que de fato e de verdade a nossa casa seja um pedacinho do céu, meu lar, meu céu, tem coisas que tem que sair, e a música mundana é uma delas. Não era. Eu tenho uma percentual de posição. Essa é a capa. Escuta da Deixa eu ler nessa daí então. Qual que está aqui, Gabriel? Qual mesmo? Acha que na minha, nessa aqui? Na minha fala de você, que é de posição. Isso. Então, leva lá para ela ali. Que versão que está, pastor? É uma versão católica. Online está online. Isaías 45:20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos aos que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e roubam a um Deus que não pode salvar. Ouviram aí? Isso aí também está lá na Bíblia deles. Isso aí está lá. Está vendo aí? Foi lido lá. E como é que faz um negócio desse? E tem mais. Não parou aí não. Tá bom, Lucas? Pode depois a gente ver isso. Coloca aqui agora o Salmo 115:4. O Salmo 115:4 é a continuação aí. Prata e ouro, vou acrescentar ali, prata, ouro e madeira, são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Nós falamos disso aqui ontem, irmãos. Uma das coisas que o Satanás, ele fica louco, ele fica furioso, é isso aqui. Ainda que ele entre no corpo de uma pessoa, ele faça a pessoa enveredar pelo caminho da cachaça, ele não sente o gosto da cachaça. Ele morre por isso. Ele morre. Por que ele morre? Porque o espírito não tem paladar. Espírito não tem paladar. Ele morre por isso que ele não sente gosto. E aí ele vê você toma uma coca e fala: Deus, esse Guaraná, que açúcar, que negócio gostoso aqui na minha boca. Ele morre, irmãos. Ele fica louco. Ele fica louco com isso. Porque ele não pode, ele não sente cheiro. Espírito não sente cheiro. Pelo menos ele. Porque o nosso Deus, quando o nosso louvor vai subir, e aí Deus vai. Deus, ele se alegra. Mas ele, a única coisa, ele não criou nada. Ele não criou nada. A única coisa que ele criou foi a mentira. A única coisa que é dada para ele é a mentira. A única coisa, veja isso, a única coisa que foi dada para ele é a mentira. A única coisa que a Bíblia vai dizer que ele é pai.
da mentira. Tem nariz e não cheira, tem ouvidos e não ouve. Lembra lá de Elias? Clame mais alto, porque quem sabe ele está dormindo. Não, clame mais alto, porque às vezes ele está atendendo um outro lá, ele está atendendo um outro. Clame mais alto. Sério. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. E aí, como é que eles andam? Andam nas costas dos outros. A procissão está aí, anda nas costas dos outros. Aí eles põem a cadeirinha de pau lá e saem andando no meio da rua. O pior vem agora. Agora que é o pior. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, todos os que os fazem e quantos neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles. Imagine aí um ser que é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Aí a Bíblia está dizendo: tornem-se semelhantes. Aí vai ter olhos, mas não vê, vai ter ouvidos, mas não vai ouvir, vai ter pés, mas não vai andar. Esses altares, irmãos, precisam cair da nossa casa, para que Jesus entre. Amém. Jesus precisa ter liberdade na nossa casa. Mas agora, voltando lá ao louvor, coloca aqui para mim 1 Samuel 16, 14. Samuel, aí, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Isso aqui, irmãos, nós precisamos entender isso aqui. Vamos ler de novo. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Então, se o Senhor retirou o Espírito dele, a casa ficou vazia. Então, Deus não tem nada a ver com aquele espírito maligno que foi em direção a Saul. Deus simplesmente saiu e a casa ficou vazia. Se a casa ficou vazia, o cão ele chega. Opa, essa aqui está vazia, está adornada, está varrida. Era o que acontecia. E aí, olha o que acontecia. Vai lá por 20. Não, deixa que eu vou ler. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Falaram que não tinham conhecimento, da mesma forma que Jó. Manda, pois, o Senhor nosso, que teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Vai para o 23, senão vai ficar muito extenso aí. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Por quê? Porque o louvor, irmãos, ele atrai a presença de Deus. E se o louvor ele atraiu a presença de Deus, automaticamente o maligno tem que sair. O maligno ele tem que sair. Não, ele tem que sair. E era isso que acontecia. Só que, aí é o que nós falávamos, o espírito maligno saía, ele andava por lugares áridos, e ele dizia, não achando aonde entrar, ele dizia, vou voltar lá naquela casa onde eu estava, vou ver como é que ela está.
Aí se ele achasse ela vazia, ele entrava para ver, está vazia. Ele ia, buscava outros 7 piores, e ela, a pessoa, o estado daquela pessoa era pior do que o primeiro. Então, esse altar precisa cair na nossa casa. Amém. Um outro altar que precisa cair, irmãos. Pode acreditar que ele é um espírito maligno. Ele não é da parte de Deus. Quer que eu revele qual? O medo. O medo ele precisa de sair da nossa casa. O medo precisa de sair da nossa vida, da nossa família. Por quê? Porque o que é o medo? O medo, a gente tem medo de algo que pode vir a acontecer. Não quer dizer que vai acontecer, mas o medo ele se torna profético. O medo chega a tal ponto na vida da pessoa que ele se torna profético. Que é a prova? Coloca aí para mim Jó 3:25. Jó 3:25. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Tem outra tradução que vai dizer assim: aquilo que eu temia. Jó estava dizendo, aquilo que eu temia. Olha aí, essa tradução aí é a mais correta. Aquilo que eu temia, ou seja, Jó temia de ficar pobre. Jó temia ficar doente. Jó temia que os filhos dele morressem. Está escrito aí, aquilo que eu temia, o que eu temia me sobreveio. O medo na vida de Jó se tornou profético. O medo pegou ele de tal forma que ele não conseguia mais. Irmãos, imagina ele amanhã de manhã, meu Deus do céu, será que quando eu levantar as minhas camelos montes, será que eu vou achá-las? Ou era as cabras montes. Os camelos dele, que era o meio de transporte da época, que Jó ganhava dinheiro igual água transportando pessoas. E aí começou. Jó, estávamos nós lá no campo, e quando de repente veio os fulanos e levou e roubou, só sobrou eu para vir trazer para você a notícia de que aquilo que você temia agora aconteceu. O medo, irmãos, precisa deixar a nossa casa. Ele temia, era um homem saudável. Era um homem saudável e ele vivia. Mas será? Nossa, será que eu não vou nem no médico porque eu tenho medo de ir? Porque se eu for, o médico vai dizer que eu agora não posso mais, que eu estou doente. E aí, o que eu receava me aconteceu. Deixa eu ver o 26. Não tenho paz. Ele não tinha paz por conta de quê? Por causa do medo. Um homem, e isso a Bíblia diz, Deus estava dizendo dele, um homem íntegro, reto, temia o nome dele, se desviava do mal, e uma coisa que Deus não disse, eu vou dizer, medroso. Jó era um homem íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal e era medroso. Está aí. Não tenho paz, nem tranquilidade e nem descanso, somente inquietação. Aí a vida dele. E Deus disse dele:
há um homem na terra de Uz. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Não há mesmo não, porque Abraão não era medroso. E era contemporâneo dele. E não tinha mesmo não, porque Abraão não tinha medo. Ou Abrão. Estamos entendendo aí? Amém. Então, deixa eu repetir aqui. O altar da sensualidade precisa cair. A música mundana precisa cair. O medo precisa cair. Isso precisa cair, irmãos, porque se isso não cair, não tem como Jesus entrar. Não tem como Jesus entrar. Aí aqui agora eu vou dizer no contexto em que foi escrito: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e colocar para fora os altares que lá foram levantados, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. Não tem. Jesus, ele de fato, ele não aceita. Ele pensa num homem que é ciumento, irmãos. Ele é ciumento. Se a gente vai pedir as coisas para outro, ele fica louco. Vai pedir as coisas para outro e não para ele. Pede as coisas para outro e não peça para ele. Se você vai ver que ele vai ficar irado com você, porque ele tem ciúmes. É ciumento o homem. Quem cuida da minha noiva sou eu. Quem intercede pela minha noiva sou eu. Jesus dentro da minha casa. E nós falamos aqui também nesses dias aí atrás, que Deus ele dá indícios, ou ele dá sinais daquilo que ele quer. Deus ele dá sinais, irmãos, e nós precisamos estar atentos aos sinais. Quais os sinais? O primeiro milagre que Jesus faz ao iniciar o seu ministério foi em um casamento. Foi um casamento, irmãos. Para iniciar também lá quando Deus faz o casamento de Adão e Eva. Deus fez o casamento deles. E agora Jesus, para iniciar também o seu ministério, ele dá início ao seu ministério numa festa de casamento. E uma das coisas que, e nesse casamento, Jesus ele veio se apresentar como o Deus que transforma. O Deus que transforma. Jesus ele se apresenta nesse casamento como Deus que transforma. E lá em Gênesis, Deus se apresenta como aquele que restaura tudo ao seu estado original. Ou a recriação, como você queira. Porque a Bíblia vai dizer que a terra estava um caos. Então Deus ele começou a colocar as coisas de novo em ordem, no seu devido lugar, porque o nosso Deus ele é um Deus de ordem. Então Jesus ele se apresenta como Deus que transforma. Para que ele se manifeste na nossa casa, na nossa família, como Deus que transforma, precisa haver obediência da nossa parte. Da nossa parte, nós que tememos o nome dele, que somos chamados pelo seu nome. Lá, coloca aqui para mim, João 2:4. E eu já estou terminando. A gente vai falar mais depois. Olha aí. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí Maria olha para ele e fala assim: se não é agora, quando que vai ser? Se não é agora, quando que vai ser?
Se não é agora, quando que será? Vou repetir. Se não é agora, quando será? Aí, o 5. Então ela falou aos serventes. Então ela disse aos servos. A única coisa que Maria falou está aqui. Pede para o pai, pede para a mãe que o filho obedece. Conversa para a mãe dormir. Vou repetir aqui. Pede para a mãe que o filho obedece. Não, tem nada disso não. Só há um mediador entre Deus e os homens. A saber, Jesus, o Senhor. A única coisa que a mãe dele falou está aqui. A única coisa. Fazei tudo que ele vos disser. A única coisa que Maria falou, que está escrito, é isso aí. Não tem nada de pede para a mãe que o filho obedece. Conversa fiada. Pede para a mãe que o filho obedece. Isso é piada. Piada de mau gosto. Está aí. Então ela falou o quê? Faça tudo o que ele vos disser. E aí Jesus disse assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi o que Jesus disse. Se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Só isso. E negar a si mesmo, seguir a Jesus, é o que Ele tem para nós nessa manhã. Seguir Ele. Para quê? Para que Ele tenha liberdade de entrar na nossa casa, irmãos, e fazer aquilo que é necessário fazer. Fazer aquilo que é preciso fazer. Lembra lá da purificação do templo? Ali Jesus deu exemplo de como a gente precisa fazer. Se a gente for aqueles pai mole, mãe mole, pai mole, que não tem voz, não, aqui em casa quem manda aqui sou eu, não é assim, e pronto. Não vai fazer, não é assim. Ai, Jesus. Mas, Jesus. Aí, irmãos, ele fez um chicote e começou a colocar para fora. Para quê? Para que ele pudesse entrar. Ele pegou um chicote e sentou o pau. A única coisa que Jesus falou manso lá, sabe? Teve um momento que Jesus falou manso. Quer que eu revele para você, para quem que ele falou manso? Para aqueles que vendiam as pombas. Ele disse assim: tirai essas coisas daqui. Mas nas outras, ele meteu o pé. Veja, leia. Somente para aqueles que vendiam pombas. Agora, será por quê? Será por quê que Jesus, somente com aqueles que vendiam as pombas, ele falou de forma mansa? Aqui, ó, olha aqui onde é que ela está. Olha ela aqui. Olha ela aí. Leia. Se não me falha aqui a memória, somente Marcos é que vai falar dessa maneira que eu estou falando aqui. Eu não coloquei aqui. Mas se você olhar os evangelhos, você vai encontrar o que eu estou dizendo aqui. Porque os evangelhos, eles são sinóticos. Eles não são iguais, eles são semelhantes. Cada um contou da ótica que ele viu. E aí é nós, irmãos, somos nós que ditamos as regras. Somos nós.
Nós ditamos as regras. Se usa o seu poder de convencimento. Eu já falei aqui, vou repetir. Não sei se das outras vezes estava gravado, mas agora vai estar. Nunca faltei com respeito com a minha mãe, nunca. Mas eu nunca deixei de orar de madrugada, eu nunca deixei de jejuar, nunca deixei de ler Bíblia. Eu entrava para dentro do quarto, eu ficava lá o dia inteiro. A única reclamação que ela tinha de mim era essa: o meu, se ele entra para dentro desse quarto aí, ele fica aí o dia inteiro, ele fica aí 2 dias, ele fica aí 3 dias, só sai quando quer ir no banheiro, ele não come, ele não bebe, ele só sai lá, toma bênção e depois volta. O que ela reclamava de mim era isso. Pergunta ela quando ela vinha aqui. Nunca. Aí a gente viu ali o texto, Jesus dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A Bíblia vai dizer que Jesus nunca faltou com respeito com Maria e nem com José. E aquela vez ali, ele não faltou com respeito com ela. Ele simplesmente disse: ainda não é chegada a minha hora. Aí ela falou assim para ele: se não é agora, quando será? Aí ela já falou assim: não, Senhor, é agora. E aí ela falou assim: faça tudo o que ele vos disser. Então, para Jesus estar na nossa casa, para Jesus estar no seio da nossa família, nós precisamos fazer tudo que ele nos disser. E tudo que Jesus nos tem dito está aqui, de Gênesis a Apocalipse, na Bíblia protestante. Amém. Aí agora eu vou dizer, está aqui, na Bíblia protestante. Porque a outra tiraram o que quiseram, acrescentaram o que quiseram, e a Bíblia vai dizer: maldito aquele que acrescentar todas as pragas, todos os flagelos serão acrescentados neles. Está escrito. E por incrível que pareça, essa parte está escrito lá na deles também. Por incrível que pareça, o que quiseram tirar, tiraram. E o que quiser acrescentar, acrescentar. Cabe mais um pouquinho, tá bom. 5 minutos, então tem tempo demais. Não, estou falando que tem tempo demais, né? Mas nós estamos entendendo, irmãos? Se precisar, nós vamos ter que fazer um chicote e colocar para fora aquilo que não agrada ao nosso Deus de dentro da nossa casa. Vai ter que sair, irmãos, vai ter que sair. Queira Satanás sim, queira ele não. Porque nós já descobrimos ele. Ele já foi descoberto. E ele está sendo denunciado aqui hoje, nessa manhã. Ele está sendo denunciado aqui hoje, nessa manhã. Porque a Bíblia diz que aquilo que é feito às ocultas será gritado nos eirados. E nós estamos aqui hoje, nesta manhã, gritando aqui as artimanhas dele, o meio astuto que ele tem entrado dentro. Não tem nada a ver. Uma palavra que ele gosta muito de usar é: não tem nada a ver. E aí eu vou completar a palavra dele: não tem nada a ver mesmo com as coisas de Deus. Não tem nada a ver mesmo com aquilo que Deus quer para nós. Não tem nada a ver mesmo com aquilo que Deus quer para a nossa casa, para a nossa família. E se nós queremos Jesus dentro da nossa casa, se nós queremos ter prazer de voltar para a nossa casa no final de um expediente de trabalho, nós vamos ter que colocar algumas coisas para correr de dentro da nossa casa. Vai ter que sair. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, irmãos, que
o expediente de trabalho dele termina 5 ou 6 horas. Aí ele chega em casa 9, chega em casa 10. Sabe lá por quê, né? Será por quê que ele chega tarde assim em casa? A nossa casa precisa de ser a extensão do céu. Amém. Está escrito, nós precisamos viver aqui na terra como dias de céu na terra. Dias de céu na terra, irmãos. Lá no céu vai ter idolatria? Não. Lá no céu vai ter medo? Não. Lá no céu, porque o medo é isso, o medo é profético. Nós vimos ali. E a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu até procurei um livro que eu li há muitos anos atrás, eu procurei ele de novo, para me ler de novo, mas eu não encontrei. E falava exatamente isso, sobre o medo. E aí o Espírito Santo trouxe à minha memória o que eu já tinha lido desse livro. Mas eu procurei ele essa semana para eu. Falei, Jesus, onde é que ele está? Mas é isso, se coloque de pé e nós vamos orar. Mas se preparem, porque a faxina será grande. A faxina será grande. Nós precisamos tomar a posição que é nossa. A posição de influência é nossa. Amém. A posição de influência foi dada para a igreja. Ainda que não seja nós, a autoridade no local onde nós estamos inseridos, nós temos o poder da influência a nosso favor. Nós temos esse poder a nosso favor. Então não se esqueça disso. E quem influencia, quem tem o poder da influência, irmãos? E vou dizer aqui só mais essa coisa aqui. Vou dizer só mais isso. Um outro poder que nós temos na nossa mão, que vai equivaler à influência, é servir. Servir. Quem serve, irmãos, domina. Jesus disse assim: aquele que quer ser o maior entre todos vocês, que seja o servo de todos. Carrega água na peneira para aquela pessoa que você faça. Carregue água na peneira para ela. E você vai ver que quando você lhe fizer qualquer pedido que for, ainda que seja metade do reino dela, ela não terá como negar a você. Verdade. Ainda que seja metade do reino. Só para você entender o poder que tem o dom de servir. E para finalizar, o único dom que Jesus falou que ele tinha era esse. Jesus não falou que ele tinha dom de curar, Jesus não falou que ele tinha dom de profetizar, Jesus não falou que ele tinha dom de expulsar demônio. Não, eu tenho o dom de servir. Eu vim para isso, eu vim para servir. Foi o único que ele declarou, deixou bem explícito para nós, que era o que ele tinha, era esse: servir. Então seja servo, influencie através do dom de servir. Senhor nosso Deus e nosso Pai,